primeiro, e aí nós estamos chegando ao fim de tudo, né? Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, vamos lá para Ezequiel 47. Assim como foi no Jardim do Éden, Ezequiel 47, verso 1. Assim como foi no Jardim do Éden, que saía rios do jardim e regava toda a planície do Éden, assim é o trono de Deus. A gente vê que não vai mudar muita coisa. Deus nunca teve um plano B. Ele sempre teve um determinado plano que era a redenção da humanidade. A redenção mesmo antes da queda. Então, depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, para a face da casa que dava para o oriente, as águas vinham de baixo e do lado direito da casa, e do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar a volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis corriam águas ao lado direito. E aí ele vai continuando. Até o verso 12, esse texto a gente acabou lendo ontem. Vamos ler Zacarias 14, 8. Né? Zacarias 14, 8. Só para a gente otimizar Zacarias 14, 8. Mas depois pode ler Ezequiel 47, de 1 a 12, vai falar do rio. Esse rio que nasce do trono de Deus, que rega a terra e que gera vida onde ele passa. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. Então nós temos aí tanto o Pacífico, o Oceano Índico, como o Oceano Atlântico. Ele vem ali pelo mar Mediterrâneo, banha o Atlântico, o mar glacial, o Ártico, o Antártico. Então, assim, como nós falamos, tudo vai gerar vida. Eu não sei até que nível vai diminuir, com certeza a salinidade dos oceanos vão diminuir bastante. Nós já vimos aí, não vai ter essa necessidade das ondas mais, vai ser algo mais, e como vai ser os continentes, a gente só vai saber depois. Voltando a Apocalipse 22, verso 2, e é importante, né? Como diz João capítulo 4, dentro de nós fluirão rios de água viva, do nosso interior. Isso é tão tremendo porque, assim, a vida é emanada de nós por meio de Cristo Jesus que habita em nós. No meio da sua praça e da sua outra margem do rio está a árvore da vida. E aí e produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Duas coisas importantes aqui. A árvore da vida volta aí, só que dessa vez elas são 12, não são umas, como uma árvore, como no Jardim do Éden. No Jardim do Éden tinha uma única árvore, agora são 12 árvores. Então, assim, o número 12, igual a gente falou ontem, das pedras, tudo, é tão tremendo que traz esse completar de Deus. Assim como o número do homem é 666, que é o Vab, que é o juízo, né? Aí o 7 é a perfeição completa e o 12 é a redenção da obra. E isso é bem legal. Vamos lá para Gênesis 2, 9. Pega aí Gênesis 2, 9. Uma coisa que eu estava vendo. Gênesis capítulo 2, verso 9. Ah, isso mesmo. Verso 9 aí. O solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradável à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Então, está aí, todas as árvores
Deus vai... Isso aqui dá um estudo, essa questão das árvores, porque a árvore da vida é o Senhor Jesus. E a árvore do conhecimento aí, do bem e do mal, certamente é Satanás, que trouxe aí essa questão de comer do fruto do pecado. Essa analogia é algo muito físico, e essa metáfora que parece ser, né, é algo muito físico, muito palpável. Existe uma ação no pecado. Ele sempre espera uma ação. O pecado não é só ele vai sendo construído, como diz o apóstolo Paulo, vai sendo gerado depois de 9 meses dá à luz, assim como uma pessoa dá à luz, o pecado ele é gerado. Uns demoram dias, horas, meses, anos e até décadas, né? É algo que já está lá esperando sendo gerado. Voltando lá, é aí uma coisa interessante, quando a gente volta para Apocalipse, o verso 2, então a gente sabe que Adão foi expulso para não comer da árvore da vida e viver eternamente. Então o fruto tem essa ação. Agora vamos pensar aqui, esse fruto não é para quem foi arrebatado, não é para a noiva, para a igreja. Esse fruto é para quem venceu o milênio. Por quê? Porque nós já temos um corpo glorificado. Se nós vamos comer o fruto da árvore da vida, e a gente vai poder comer, não é essa a questão, mas ela não tem o mesmo valor como vai ter para quem venceu o milênio. Porque nós já temos um corpo glorificado, estaremos no céu, estaremos sentados do lado de Jesus, no trono de Deus. Por isso que quando os apóstolos perguntam, permita-me que eu sente à sua direita, à sua esquerda, e Jesus fala, isso não compete a mim, mas a Deus o Pai. A questão é que quem vai sentar à direita de Jesus é a noiva, não era eles. E, e, e na hora, Jesus, acho que ele ficou... Jesus sempre é muito sábio. Talvez ele teve compaixão deles, falou, cara, vocês não vão sentar, porque vocês... Aliás, são apóstolos, vocês têm as pérolas lá, tem a porta, tem tudo, vai ter os tronos, vocês vão poder sentar, os 24 anciãos, mas não à direita. Então, para explicar tudo isso, teve que amadurecer muito, e João vai explicar isso. Mas quando João vai explicar isso, né, só tinha João, né, no ano 90, depois de Cristo, na ilha de Pátmos. Então, assim, só tinha João, não tinha mais ninguém. Então, outra coisa importante, ele tem 12 árvores e todo mês cada uma árvore produz um fruto, né? Agora, eu não sei necessariamente se é cada mês uma árvore, dá para entender que talvez durante o ano ela produza 12 colheitas, né? É, isso, durante o ano 12 colheitas, cada mês uma colheita. Então tem um determinado dia, aí ela produz lá um fruto, aí durante todo aquele mês você come aquele fruto, aí de repente iniciou outro mês, ela começa a produzir outro fruto. E aí ele fala que esses frutos aí que dão a vida, mas uma coisa que cura essa questão da tristeza, da dor, da angústia, são as folhas. Oh, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, vai ter muito chá aqui, né? O pessoal que às vezes é naturalista, aí, ó, no milênio e depois do milênio, lógico, né? Porque essa questão da, da árvore, se durante o milênio alguém também comer a árvore do fruto do bem da árvore da vida, esse aí não vai morrer. Então, acabou o milênio, começa as árvores sendo brotadas, o rio começa a fluir aí, né? Trazendo. Então, acabou o milênio, eu tenho essas 12 árvores, 12 árvores, e elas dão fruto.
E aí todo mundo que nascer depois do milênio vão casar, ter filhos, e aí eles vão lá em Jerusalém, a Nova Jerusalém, não essa que a gente conhece, e, e come da folha, come do fruto. E assim, é algo marcante, vai ser uma, uma essa questão que as pessoas vão, né, para outro lugar, fugiu até a palavra, mas vou lembrar. O verso 3 aí, olha só, e nunca depois, né, nunca mais haverá qualquer maldição. Por isso, você come a folha, ela vai nos purificando, e aí nosso DNA vai sendo transformado. O nosso não, a igreja não. É só para ficar claro isso aí. É quem venceu o milênio. Quem venceu o milênio vão continuar casando e tendo filho, mas o DNA vai sendo transformado naquilo que Deus queria lá atrás. Não vai haver espaço para o pecado, não vai haver espaço para a maldição. É, os homens vão estar buscando a presença do Senhor, né? E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Vamos lá para o verso Zacarias 14, 11. Agora o verso 11 de Zacarias 14, verso 11. Aí ele vai trazer, né, habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Amém. Voltando para Apocalipse, vamos lá. Tem outros textos, mas eu deixei pegando um por um assim. O verso 4 agora. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Né? O nome de quem? O nome de Jesus. Lembra lá que a gente lê Apocalipse? E só ele sabe o nome? Esse é o nome que aparece aqui. Vamos lá para Mateus 5:8. Mateus capítulo 5, verso 8. Mateus 5:8. Então, o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, assim, todos que vencerem o milênio e comerem da árvore da vida e serem curados por suas folhas, vão poder ver a Deus. Quando Felipe disse, Jesus, mostra-nos o Pai, e Jesus falou, poxa, Felipe, estou aqui tanto tempo e não vi o Pai em mim, né? Ninguém hoje pode ver Deus porque o nosso pecado certamente nos mataria. Assim como foi Moisés, quando viu Deus, Deus teve que tapar o buraco lá, só para ele ver Deus passando, né? As costas de Deus ali. Voltando para o verso 5, agora, Apocalipse 22, 5, ele diz assim, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. É, ah, não tem, quando você chegar em Jerusalém, não vai precisar, né? Já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. E isso é uma verdade. Essa é a promessa de Deus para todos que forem vencendo. A igreja tem um papel, depois aqueles que venceram o milênio vão preencher todo o universo, vão conquistar todo o universo. Não vai ter fim, né? Os homens vão continuar casando, tendo filhos, vai ser algo sobrenatural, algo assim que a gente não tem imensidão. Não vai ficar só, ah, vão continuar casando, tendo filhos e chega uma hora que não vai caber na Terra, vai para outros planetas, vai ser algo assim. Deus vai preencher a criação dele, todo o universo. Vamos lá, a Daniel 7:18. Vamos lá para Daniel 7:18. Daniel capítulo 7, verso 18.
das visões de Daniel, o verso 18 aí, isso. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Então aí já começa a questão do nosso galardão. A salvação e o galardão são duas coisas distintas. Isso é muito importante. Por quê? Você e eu somos salvos pela misericórdia de Deus. Romanos, a gente já viu, capítulo 9, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus fazer o que ele aprova. A Romanos inteiro vai falar sobre essa questão. Efésios diz que a salvação, né, não vem pelas obras. Então, tem as obras, sim, a gente já viu no livro de Apocalipse, mas não com relação à salvação. Porque se alguém fizer por merecer salvação, ela não é um dom gratuito de Deus, ela é um pagamento. O galardão é um pagamento, é um bônus, uma ação que eu e você fazemos. Então, assim, o galardão tem muito a ver com a santificação, tem a ver com o testemunho de Jesus. Então, nós vamos receber esse galardão de governar reinos e sacerdotes. Quando ele fala reinos, essa que é a questão. Vai existir reinos no milênio? Vão vários reinos. E eu e você vamos estar governando sobre esses reinos. Entendo assim. Voltando lá para Apocalipse, verso 6, 22, 6. Então, continuando aí, Apocalipse 22, 6, ele diz assim, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Então, o anjo foi direcionado aí, tudo que João escreve que é verdadeiro, e aí a gente já falou, Deus, os sete Espíritos de Deus, as profecias, para mostrar aí os seus servos, eu e você, as coisas que em breve devem acontecer. E eis que vem sem demora. Bem-aventurado, né? Aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, feliz é aquele que leu e guarda isso aí. Vai acontecer muito em breve. A gente tem que estar atento, os sinais são bem claros. Me preocupa ainda muito os evangelhos com relação em que lado está, como se o evangelho tivesse um lado. O nosso único lado é Jesus. O cristão ele não tem lado no mundo. O único lado, o lado de Daniel foi do lado de Deus. Não importava quem era o rei da Babilônia, o rei da Babilônia. O lado de José do Egito foi a promessa de Deus na vida dele. Então não importa o faraó. Essa que é a questão. Nós estamos preocupados em um lado na terra, como se isso fizesse diferença. Uma vez que nós somos de Jesus, o cristão, o evangélico, na verdade, o cristão não perde tempo com isso, mas o evangélico ele tem que estar muito atento para não escolher lados, porque o lado dele é o lado de Jesus. Dificilmente nós vamos saber quem é e quem não é realmente, porque, como diz a palavra do Senhor, o joio está no meio do trigo e Satanás se veste de anjo de cordeiro, né? E, se possível, como diz a palavra de Deus, até os salvos, né, não resistiriam no último tempo. E nós estamos chegando nesse momento aí. Está bem complicado. Vamos lá para o verso 8 ainda, de Apocalipse. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João já tinha feito isso lá em Apocalipse 19, 10. Né? Ele até tudo que João viu, e eu não culpo ele não sabia nem como se portar ou se comportar, e ele ajoelhou nossa, e aí, então me disse o anjo, vê, não faça isso.
de novo, né? Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os que guardam a palavra deste livro e adoram a Deus. Então, o anjo novamente chama a atenção de João e fala: filho, não faz isso não, né? A gente está no mesmo, eu sirvo o mesmo Deus que você, e outra coisa, eu sou seu conservo, né? Ainda que às vezes a gente lê na Bíblia, né, que nós somos servos de Deus, os santos são conservos de Deus, né? Eles são nossos agentes que ministram a graça de Deus sobre nossas vidas. Então, assim, depois do milênio, nós vamos estar ali, vai ser algo que assim, a gente não entende isso muitas vezes. E falar sobre isso é só conjecturas e especulação, com certeza, porque a grandeza do céu é algo que não tem como ser colocado. Então, essa questão nossa com os anjos, sabe, vai ser algo do outro mundo, com certeza. E aí, verso 10, disse-me ainda: não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Daniel, capítulo 12, verso 4 e 9. Vamos lá para Daniel 12, o verso 4 e 9. A orientação para Daniel foi diferente, né? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e a saber se multiplicará. O verso 9, ele continua aí, está descendo um pouquinho de Daniel. O verso 9, ele diz assim, ó, e respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, trancadas, enterradas e seladas até ao tempo do fim. Voltando lá para Apocalipse, diferente de Apocalipse, João vai descrever e ele é orientado para não selar o livro. Olha só, não sele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, 2000 anos atrás já estava próximo, com certeza hoje está mais próximo do que 2000 anos. E eu creio que Deus teve misericórdia da humanidade, porque nós tivemos momentos em que ele deveria ter vindo, não é a palavra correta, ele deveria ter vindo, poderia ter vindo, imaginando que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, criou ambientes para esse retorno de Jesus. Mas agora o cálice está transbordando. As armas que existem hoje, essas armas nucleares, não dá espaço, infelizmente, para uma terceira guerra mundial sem uma destruição praticamente quase total. Vai ter aí, né? Mas, assim, tem que. Eu não entendo para que tanta arma, né? É, se a gente está aqui sozinho, a humanidade brigando com ela mesma. A gente já falou isso. Só as armas nucleares que existem hoje podem destruir a Terra mais de 13 vezes. Se a gente destruir a Terra uma vez já é ruim, imagine 13, né? 14 vezes deve estar agora, porque tem arma que ninguém nem sabe mais. A verdade é essa. Eu não sei qual o papel, a loucura do ser humano em sendo influenciada por Satanás. O verso 11, continue injusto fazendo injustiça, continue um imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar. Então, durante o milênio, o que João vai descrever aqui agora? Ele vê que chegou num ponto e ele fala: olha, o ponto está selado agora, acabou. Então, deixe quem está fazendo o que é errado continuar fazendo errado e quem está fazendo certo, fazendo certo. Eu creio na misericórdia de Deus e no poder da oração. Toda vez que a gente ora, a gente pode mudar esse destino aqui dessas pessoas. Esse é o nosso papel. E aí ele diz assim, ó,
Eis que venho sem demora, comigo está o galardão. Olha só, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Aquilo que nós falamos. Então, o galardão aí. São vários textos. Vamos para Isaías 40:10. Eu vou colocar aqui. É Isaías 40:10. Olha só. Isaías, verso 40, verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como se não bastasse o céu, nós teremos um galardão. O que é isso? Uma recompensa por ter andado com o Senhor Jesus. Não que isso seja algo fascinante, porque o galardão é um presente de Deus. É como se fosse assim, nós somos a noiva e chegamos lá no céu e ele nos dá um presente, um mimo antes de casar. E aí depois do casamento ele dá mais presentes, né? A gente tem as bodas do Cordeiro, aquela festa durante 7 anos da tribulação, e aí ele começa o milênio e a gente vai reinar com ele, ele vai ensinar a gente como deve reinar, e aí no fim do milênio, exatamente no fim do milênio, ele fala, olha, esse aqui é o seu galardão agora. O que você... Aí entra essa questão de reis. Você vai cuidar do planeta Terra, outro do planeta Marte, outro do... Porque as pessoas vão casar, tendo filhos, e vai ser algo tremendo, assim, vai ser algo maravilhoso. Vamos lá para 1 Coríntios 15:51. Amanhã a gente continua nessa questão do galardão, porque ele é bem importante agora. Às vezes as pessoas confundem o galardão, mas é só depois do milênio que a igreja vai receber esse presente. É, depois da lua de mel, aí vem, né, aí você tem o aprendizagem do milênio, aí você tem o galardão. O verso 51, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, aí, sobre o arrebatamento, que a gente vai ver aí, essa obra, o corpo glorificado, o corpo transformado, é diferente de todos os outros aí. Mas vamos orar, amanhã a gente continua sobre o galardão, tem uns textos vários que eu separei aqui para falar sobre ele, e não vai dar para falar tudo sobre eles hoje. Pai, eu quero agradecer, porque a tua misericórdia, a tua graça nos alcança, nos persegue, nos alcança e nos dá a direção. Tenha misericórdia das vidas que estão ao nosso lado, tenha misericórdia das pessoas que estão próximas de nós. Que o Senhor nos incomode a testemunhar da tua graça, da tua verdade, para que vidas sejam salvas, curadas e libertas. Abençoe, ó Deus, este dia, e seja um dia que o Senhor se apresente a nós de uma maneira poderosa, Senhor. Possamos viver todos os sonhos que o Senhor tem para nós. Guarda-nos do mal, livre-nos das tentações desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de verão aí, no nome de Jesus.